Voltamos com Bom Dia Cidade e a minha entrevistada de hoje é Amanda Martins, historiadora, e a gente vai conversar um pouquinho sobre umas sugestões para quem quiser entrar um ano com um visual mais exótico, um visual egípcio, que essa é a paixão da Amanda. Amanda, bom dia, obrigada pela presença. Obrigada a vocês, agradeço a vocês pelo convite, muito obrigado por estar aqui para poder falar dessa minha paixão que eu tenho desde os 7 anos de idade. É isso que eu queria te perguntar, como surgiu esse teu contato, como você tomou contato pela primeira vez com a civilização egípcia? Então, Meilin, desde os 7 anos eu tenho essa paixão. Minha avó, né, Dona Miriam, ela adorava também tudo que era ligado ao Egito. E tinha alguns filmes e minha avó, como gostava muito, ela sempre estava assistindo na televisão algum filme relacionado ao Egito. E ela tem tinha muitos alguns livros, ótimos filmes. E aquilo despertou em mim um interesse. Claro que na fase de criança e adolescência eu não era pesquisadora, nem sonhava em fazer história, não sonhava, não pensava, mas eu achava aquilo tão exótico, tão lindo, tão bonito, tão atraente, tão chamativo. Eu acho assim, é impossível não gostar de Egito, porque é tudo tão misterioso. E é isso que você acha que é mistério, essa sedução que até hoje ainda exerce esse mistério, pessoas, né? Sim, porque milhares de coisas foram descobertas, porém milhares ainda estão para ser descobertas. É algo que não tem fim. Por mais que você leia, pesquise e veja filme, aquele exoticismo ele nunca acaba. Porque os filmes normalmente também são filmes de Hollywood que a gente tem acesso, são filmes que historicamente, às vezes, muitas coisas, para quem é pesquisador, é historiador, vê que tem muita fantasia, porque eles têm que dar um interesse, né, para a pessoa que não é historiadora. Claro. Se interessar pelo filme. Então, alguns erros históricos acontecem. Mas é um trabalho bacana, né? De você ver de roupas, de cenários. Sim. É muito interessante. E assim, é algo tão diferente do que a gente tem hoje em estilo. Tudo bem, a maquiagem, nós ainda utilizamos a maquiagem, mas o Egito em si é algo tão diferente do Ocidente. Pirâmides, sarcófagos. E é interessante porque a civilização egípcia está muito ligada à religião. Sim, ao espírito, à outra vida, né? Sim, eles tinham essa preocupação. O egípcio em vida já se preocupava como ia ser o seu pós-vida. Todo egípcio tinha esse pensamento. Então ele em vida já fazia tudo para garantir o pós-vida dele. Eu tenho que ter o meu pós-vida garantido. E eu tenho que ter um pós-vida tão maravilhoso quanto é a minha vida nessa terra aqui. Então eu vou fazer de tudo para me garantir lá. E por isso toda essa preocupação não só com as pirâmides eram dos faraós, as pessoas mais ricas, mas até a pessoa mais simples tinha essa preocupação de ter um lugar onde descansar, mas ao mesmo tempo ele sabia que ia participar de um outro universo. Assim, em termos, eu pensava antigamente que todos os egípcios teriam acesso a tudo que a elite teve acesso, porque na realidade no Estado egípcio, tanto no Antigo Império, Médio Império, Novo Império, só quem tinha condições financeiras muito abastadas teria um processo de enterramento e garantir o seu pós-vida. Porque era muito trabalhoso, né, o processo de era um gasto enorme. Eram 70 dias no processo de mumificação. Fora todo um aparato, fora a parte de extrair os órgãos, o sacerdote tinha que fazer isso, fora o livro dos mortos, que só quem poderia comprar. A partir do final da 17ª, início da 18ª dinastia, o clero em Tebas criou um livro dos mortos. Na realidade, criou uma garantia para que a elite local, que trabalhava geralmente ligado ao palácio, ao Estado egípcio, tivesse acesso ao pós-vida, um pós-vida tranquilo e sem perigos, de riqueza e alegria. E todos os filmes fazem questão de mostrar aquela história da múmia que volta dos mortos para atazanar a vida das pessoas, o retorno da múmia mesmo, você vê eles com o livro dos mortos e lê, aí a múmia... Quer dizer, criou-se toda uma fantasia que é interessante, né? E dizem que muito em torno da morte do Carter
Carter, que foi quem descobriu a tumba de Tutankhamon, e do próprio Lord Carnarvon, que foi quem patrocinou as escavações, que eles teriam morrido em função da maldição da múmia. Que a gente sabe que que é mais uma... Sim, é uma interessante, fantasia. não deixa de ser engraçado. Vem de livro, vem de filme. Mas não foi isso que aconteceu na realidade. Porque pesquisas feitas na Inglaterra, na Alemanha e na França comprovaram que nada mais do que bactérias que estavam lá aprisionadas durante centenas, milhares de anos. Nós não temos anticorpos de defesa, a pessoa coloca a mão, respira aquele pó, aquele ar, se impregna e a bactéria toma conta. Então não tem nada a ver de maldição, mas é claro, vem de livro. É curioso, é divertido. O Egito, ele vende, por isso que as pessoas gostam tanto de explorar esse tema, porque vende, porque eles botam um marketing tão forte ao redor de mulheres maravilhosas, produzidas quase sem roupa, porque eles acreditavam que as mulheres andavam naquela época só de topzinho. Não era bem assim, né? Mas então o Egito ele funciona muito bem, funcionou para Hollywood e funciona muito bem para cá. Então você é uma coisa que atrai tanto que vende. Então eles botam 10% de história e 90% de fantasia. Eu mesma sempre fui fascinada por história antiga, isso também em função da paixão do meu avô materno. Todo mundo tem alguém na família que ama. Passa, eu tenho coleções de livros, esses que saem em bancas, tudo, né? Eu tenho lá guardado, quer dizer, eu li muito e vi muita coisa. E eu adoro, acho que fugir um pouco dessa vida maluca que a gente está hoje. Claro que a vida também antigamente não era fácil, não tinha, acho que o maior medo que eu sempre tive de ter viver uma vida como era nessa época é com relação à saúde. Já pensou arrancar um dente nessa época? Você já pensou? Tá louco? Talvez no Egito não fosse tão ruim, porque a medicina deles era muito avançada. As técnicas que eles criaram de toda essa mumificação, de deixar o corpo lá com natrão. Para tirar a gordura, tirar os órgãos. Né? Por isso tirar o cérebro elite, pelo nariz. Isso é uma coisa, porque tudo degrada, então eles não conseguiriam mumificar se deixassem os órgãos internos. Sim. E é muito interessante. Tinha todos uns produtos e um aparato, e junto com isso a parte religiosa, porque o egípcio ele não pensava só religião, e a vida cotidiana, para eles tudo fazia parte de um todo. O cosmos era algo, era uma ordem, tudo interligado. Política, economia, tinha que caminhar junto com a religião, não tinha como separar. Então tudo para eles era muito importante. Os deuses, o sol, a terra, a água, a religião e o comércio. Né? Então eles precisavam ter isso tudo muito interligado para que a paz, a prosperidade continuasse fluindo. Culto aos deuses, culto ao faraó, culto às estátuas nos templos, para que a prosperidade sempre deixa chegasse. De ser muito diferente do que é hoje. A gente tem esses cultos, só que outras figuras que têm pés de barro. Estou dizendo que na época ninguém era perfeito, não, porque os faraós também cometiam muitos crimes, tinha jogos de interesse lá pelos subalternos. Como o ser humano sempre foi o mesmo e tem sido o mesmo desde o seu surgimento. Desde que o mundo só que o Egito tem toda essa fascinação. Sara, a gente tem algumas imagens aí para a gente comentar? Você conseguiu? Olha só, olha aqui a maquiagem. O que você fala desse tipo de apresentação das mulheres? Então, esse tipo de apresentação, é importante a gente definir o seguinte. Isso é uma fantasia, né? Em cima do que... Essa fantasia, na realidade, era utilizada em momentos de cerimônia, em momento de culto aos deuses, no momento... mais propício para cultos religiosos. Então essa era uma peruca cerimonial. Era quase todo mundo careca por causa do piolho, não é isso? Não só por causa dos piolhos, mas tinha um ritual de purificação. Então as mulheres e homens tinham que ter todos os pelos depilados. Como se faz aqui no candomblé, que faz raspa a cabeça, raspa tudo. O pelo para o egípcio era impuro. Então no momento de cerimônia, geralmente culto aos deuses e aniversário do cada estátua e cerimônia nos templos. E aquela cobra aqui em cima, né? Uma naja. O Aureus é protetor do Alto e do Baixo Egito, protetor dos faraós e da realeza. Tinha que ser utilizado. Olha que bacana. Então a gente está vendo o tipo de maquiagem que ela está usando nos olhos. É interessante, é o seguinte, a maquiagem ela não só era sinônimo de poder, de status, né, de riqueza, como também servia para
a pessoa não pegar infecção nos olhos, porque aquele preto dos olhos era feito com um carvão que chama também natrão. Eles passavam o natrão nos olhos para evitar alergia e epidemia da areia do deserto. Então eles tinham muita infecção ocular. Então o natrão espantava mosquito. E diz que essa maquiagem assim também, esse preto, ele absorve excesso de luminosidade, sim, também, né? A questão da luz do sol. Que era muito forte numa região como essa lá, sem relevo, com muita areia, muita claridade. Olha, aí temos um modelo clássico. Cerimônia de Elizabeth Taylor, quando ela fez Cleópatra, isso aí acho linda, que linda, 1961, 62, não me lembro ao certo. Eu vi esse filme algumas vezes, né? Lá em casa minha mãe via, minha avó. Tá vendo? Aquele linda. Rabinho puxado. Sim. Quer dizer, é uma maquiagem exótica que as pessoas até podem aproveitar para fazer para o Réveillon. Com certeza. E não é difícil de fazer. Se você puder comprar um delineador preto ou até um lápis cajal preto, não é difícil. Uma sombra verde, um pouco. Vai depender. Se você for à noite, né, você vai colocar mais escuro. Se for de dia, mais claro. Você pode colocar um azul turquesa, um verde. E, de repente, um pó translúcido, né, que é aquele que adequa ao tom da sua pele. Se você for, claro, sair à noite, você pode colocar um batom mais escuro e de dia, se for usar uma maquiagem no olho muito forte, vestido um batom branco mais claro, clássico, né, com uma maquiagem branco, como essa. Ou então até mesmo um verde, né, para combinar com os olhos, com a sombra. Sombra verde. Olha só, ela bem escura a sombra, né, o contorno escura. Preto. Essa me parece ser Cleópatra, não? Essa também é uma das dizem definições que ela não era bonita. Não era bonita, não. Mas que foi uma mulher extremamente sedutora, tanto que seduziu César, Marco Antônio. Né? E dizem que ela não era. Olha lá como ela se maquiava. Tinha espelhos, né? Não tão nítidos quanto os de hoje. Não, mas já existia, já. Então, a realeza, né, a elite local, há 3.000 anos atrás, em Cairo, Tebas, Luxor e todas essas cidades que eram grandes centros religiosos, elas tinham essa questão, a elite possuía bens e também a maquiagem era um sinônimo de status. Então, quanto mais rica, mais caros cosméticos que as pessoas compravam. É sinal de que as pessoas tinham tempo para fazer essa coisa. E os homens também usavam. Os homens também usavam aquele mais o cajal, preto. Sim, era algo unissex. Algumas imagens também nós temos de homens com aquela parte de maquiagem azul por cima dos olhos. Olha, sombra. Interessante. Como era um sinônimo de status, era um sinônimo de poder e riqueza, não tinha isso de só mulher usar. Porque também, mesmo porque o Egito é homens e mulheres, na realeza, o casal dominante, tanto que era dinastia, né, não era monarquia, era o duo, era os dois por herança, dominando. Né? Filho, como é uma... A mulher tinha o mesmo poder do que o homem, então os dois tinham aquela definição de maquiagem, não era só uma coisa de mulher, não, o homem também usava, e era normal, brinco o homem usava, pulseira, anel. E teve alguns casos muito interessantes de, por exemplo, foi uma mulher que foi faraó, agora não estou me lembrando o nome dela, muito importante, que depois muitas imagens delas foram apagadas. Hatshepsut. Sim, isso. Sim. Uma mulher faraó, ela se apresentava como homem, se apresentava como mulher. As imagens construídas eram imagens masculinas. Ela era representada como homem. E a era de Akenaton também foi uma coisa muito complexa, que ele passou a adorar um Deus só. Sim. Num país que era politeísta. Mais de 2.000 anos politeísta, e ele chega querendo implantar um Deus. O Atom, né, que era o disco solar. E também todas as imagens deles existentes foram destruídas depois. Algumas imagens dele foram destruídas porque logo depois que ele reina, temos Horemheb, que eram os generais da época que não viam com bons olhos a questão do monoteísmo. A civilização egípcia da época não via com bons olhos, né? Eles já estavam acostumados a cultuar Hathor, Ísis, Osíris, gato, não sei mais Falcão, Anubis, Tote. Como que do nada chega querendo... Uma pessoa mudar radicalmente. Não deu certo. Durou 20 anos o reinado. Ele criou uma nova cidade, Amarna, onde ele cultuava o deus dele, e ele era muito místico, mas não foi compreendido. Não foi compreendido. É porque ele quis implantar
uma revolução. E essa revolução religiosa não deu certo. É muito bacana, né? E o que você recomenda, então, para a gente terminar? Como a pessoa pode firmar a mão? Tem que treinar, então, né? Para fazer tem esse que olho. treinar, você tem que ter assim, a mão um pouquinho firme para poder passar o delineador. Você vai, lógico, primeiro, se puder passar um produto para poder fixar a maquiagem, porque está fazendo muito calor, né? Então, para a maquiagem não escorrer. Gelo, né? Para fechar os poros. Isso, para fechar os poros, passe um fixador de maquiagem. Você pode passar também, você vai passar o teu delineador, né? Passe a sombra primeiro e o delineador por cima para não ter risco de borrar. É melhor. Depois pode passar um pó translúcido ou até mesmo um prime, e em cima do prime um pó translúcido, fixa bem, evita que derreta nesse calor. Se for sair à noite, uma maquiagem mais escura, um tom mais escuro, um delineador, né, preto, para quem gosta, né, do marrom, mas o preto é sempre mais bonito. Uma sombra azul ou uma sombra verde escura. Verde esmeralda, né? Verde esmeralda. Tem tudo a ver com o final de ano. Um gloss ou um batom, se for sair à noite, mais escuro. É porque tá todo mundo longe de ter uma cara de Elizabeth Taylor. Então precisa. Eu penso o seguinte, gente, a maquiagem ela transforma o antes e depois da maquiagem. Eu acho que levanta a autoestima, eu acho que a mulher gosta. Verdade. Né? Hoje em dia tem tanta coisa aí, não é tão caro, tem tanto produto acessível e de boa qualidade, a Vult. A Vult tem produtos que são um preço super acessível. Encontra-se em farmácias e lojas assim, de maquiagem. Ninguém pode dizer que estou... Shiseido, ninguém vai comprar uma Shiseido, né? Pro dia a dia. Não precisa comprar Chanel, gente. Não. Pode comprar ali o Vult, vai ficar linda e vai passar o ano novo feliz da vida com a autoestima lá em cima, que é isso que importa. Amanda, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez aqui a vocês. Você, Meli, muito obrigado pelo convite. E se quiser deixar um contato aí para o pessoal saber mais um pouquinho sobre o Egito, sim, fique à vontade. Então, eu vou agradecer. Gente, eu tenho um blog, então eu tô me especializando em egiptologia há pelo menos de 3 para 4 anos, então eu tenho um blog, Klaus, com K, Klaus Patra, Sétima Teia Filópator. Essa vai ser você difícil. vai colocar Amanda Rutfles na internet ou Klaus Patra, Sétima Teia Filópator, blogspot.com.br. Tem mais de 400 publicações, artigos, teses de mestrado, teses de doutorado, dissertações de mestrado, milhares de informações, né? Sobre isso. Tem no Facebook nós temos um grupo também, Egito Fascinante Viagem à Barca de Rê. Então tem muitos arquivos, eu coloco PDF, eu coloco vídeo, eu coloco o livro, curso, mês que vem vai ter um monte de curso agora no Rio de Janeiro, quem puder se interessar fazer também, excursão de graça. Quem tiver interesse, vai lá no site da Museu Nacional UFRJ, onde está a maior coleção egípcia do Brasil. Tem um WhatsApp que as pessoas possam tirar alguma dúvida? Tem WhatsApp, mas pode ser pelo Facebook, pelo Messenger do Facebook também. Pode falar comigo pelo Face, pode falar comigo pelo Instagram, pode falar comigo pelo blog. Como que escreve teu sobrenome? H-U-T-F-L-E-S-Z. Rutfles. Aí pode procurar que estamos lá nas redes sociais, podendo ajudar aí os pesquisadores em Egito, em história antiga, egiptologia, arqueologia também. É um estudo fascinante, eu amo. A primeira profissão que eu pensei em ter, eu tinha uns 10, 11 anos, era arqueóloga. Não consegui realizar, não, porque não é fácil, viu? Tem que ter uma dedicação. Muita. No Brasil, ainda tão incipiente desse tipo de coisa. Vocês veem a Niede Guidon lá no Piauí, batalhando pelas áreas daquele parque lá, que ela descobriu tantas coisas antigas, pinturas, e é muito difícil mesmo. Amanda, muito novamente obrigada. Tá? Pessoal, agradeço. O Bom Dia Cidade fica por aqui. A gente se vê amanhã. CBC 16. Aqui você se vê.